É, Pessoal, vamos começar o nosso conteúdo agora, a segunda parte da disciplina de matemática para economistas, né? Vamos ficar agora com a segunda parte, que é a parte voltada para a economia dinâmica, né? E o primeiro ponto a ser trabalhado serão as integrais, certo? Antes de nós avançarmos no conteúdo sobre integral, eu queria fazer um pequeno comentário com vocês. Primeiro de tudo é que no sistema já vai estar disponível para vocês no Cigar duas listas de exercício, certo? Uma lista de exercícios referente a integrais e uma outra lista sobre controle ótimo, certo? Nessas listas, um dia antes que nós formos marcar nossa avaliação, certo? Eu queria recebê-las por e-mail, né, respondidas, todas as listas. Automaticamente quem fizer essas duas listas, ela já tem um ponto na prova, certo? Você já vai ter um ponto na sua avaliação, meio ponto cada uma das listas, certo? A nossa prova vai ser, esse conteúdo vai ser integral e controle ótimo, né? Duas questões para vocês responderem, né? Muito parecido com a lista, certo? Não foge da análise que nós queremos desenvolver, ok? Então, a dúvida a gente vai deixando via e-mail, via o sistema, via o WhatsApp, tudo bem? Então, e lembrando, né, que a nossa prova vai valer de 0 a 10, certo? E como nota final da disciplina, ela equivale a 40% da nota final da disciplina, certo? Ok? Voltando para a parte de integral, ela tem uma parte importante que nós vamos trabalhar, porque como vocês já assistiram com o professor Newton, toda aquela parte de diferenciação, certo? Ou seja, você pega uma função primitiva e transforma ela numa função derivada, né? Então, no caso das integrais, ocorre o processo inverso, certo? A ideia vai ser o quê? A ideia vai ser você transformar uma função derivada em uma função primitiva, certo? Então, por definição, a integração ela tem uma operação inversa da diferenciação, certo? E a integração ela reverte o processo da diferenciação. A gente pode parecer meio confuso, mas vai dar para entender. A gente pode dar um exemplo bem simples de como isso ocorre, certo? Se eu tenho uma função custo total, certo? Um exemplo, na parte de teoria dos custos. Eu tenho uma função custo total, à medida que eu encontro a função custo marginal, que é o quê? Que é a derivada da função custo total em relação à quantidade produzida, certo? Eu tenho uma função derivada, que seria o custo marginal, certo? O processo de integral, ele vai poder pegar uma função custo marginal e transformá-la em uma função custo total, certo? Ela faz a operação inversa do que foi feita na diferenciação, certo? Então a ideia é essa, que você tem de trabalhar com essa integração, certo? E ela é muito importante porque em alguns momentos você vai ter informações de receita marginal, de produto marginal, de custo marginal, de uma utilidade marginal, certo? Entre vários outros, e você vai querer encontrar a primitiva disso, certo? A função utilidade, certo? A função receita total, produto total, custo total, certo? Então a ideia é essa. Então, como símbolo da integração, eu tenho esse símbolozinho, né? E aquela ideia que eu lhe falei, eu tenho uma função primitiva, quando eu derivo eu encontro f', né? Que seria o que? A função derivada. Certo? E quando eu pego essa função derivada,
certo? Integro, eu encontro a função primitiva, certo? Vocês podem visualizar, eu tenho aí embaixo, a última linha, eu tenho a derivada de uma função primitiva em relação a x, eu tenho a função derivada, certo? E quando eu aplico a integral da função f de x, eu vou ter a primitiva mais uma constante. Essa questão da constante a gente vai ver mais à frente com mais calma, mas a ideia é o seguinte, certo? Como eu estou trabalhando com a função derivada, certo? Então, e eu não determino o intervalo, porque dentro desse símbolozinho da integral, você pode definir o intervalo inicial e o intervalo final, ok? Então, se eu não defino isso, eu vou trabalhar com integrais indefinidas. Isso aí vocês vão ver com calma mais à frente, certo? Nessa integral indefinida, certo? Ele tem um ponto relevante, que é o seguinte. Quando eu tiro a função derivada, certo? Eu não estou levando em consideração nenhum o outro componente, que poderia ser o que? Uma constante, certo? Uma constante arbitrária. Então aí eu coloco esse C como sinalizando. É fácil de nós visualizarmos. Lembre-se que eu tenho uma função custo total, e a função custo total, no curto prazo, ela é a soma da função custo fixo total mais o custo variável total, certo? Quando nós visualizamos a função custo marginal, certo? Eu tenho a função derivada. Só que vocês sabem, vocês viram muito bem isso com o professor Newton, que a derivada de uma constante, ela é igual a zero, certo? No caso, como o custo fixo ele não varia com o nível de produção, porque ele é um valor fixo, é um valor constante, certo? A derivada dela você iguala a zero, porque a derivada de uma função constante ela é igual a zero. Por isso, como nós estamos trabalhando com uma função integral indefinida, eu tenho que atribuir essa constante. Porque nessa constante, se no caso fosse uma função custo total, isso poderia ser o custo fixo total. Ok? Só para vocês visualizarem e ter mais ou menos uma ideia de como se dá o processo. Tudo bem? Nesse ponto que eu falei, isso aí é relevante por causa disso. Uma família inteira de funções primitivas pode gerar a mesma derivada, certo? E aí não é necessário causar uma constante, né? Você colocar uma constante específica arbitrária. E aí eu tenho um exemplo, pessoal. Eu tenho três exemplos. Eu tenho uma função y igual a 3x ao quadrado mais 20, a derivada dela é 6x, certo? Eu tenho y igual a 3x ao quadrado mais 30, a derivada é 6 de x. E eu tenho y igual a 3x ao quadrado, que a derivada também é 6x. Ou seja, eu tenho três funções distintas, certo? Aonde a derivada dela é a mesma. Se eu aplico a integral, certo? Eu vou encontrar o quê? Que a função primitiva vai ser 3x ao quadrado, certo? A gente vai ver mais à frente. E a constante? Eu posso ter um 20, eu posso ter 30, eu posso ter 0. Então, se coloca esse Czinho como uma constante arbitrária, vai evitar esse tipo de problema. Ok? Agora, a regra de integração. A primeira regra, a regra mais simples dela, é uma regra da potência, né? Essa regra da potência, ela vai também como uma inversão daquela regra de potência que nós tínhamos na função derivada, certo? Quando eu tenho um n diferente de menos 1, certo? A gente vai ver depois por que é. Eu tenho uma integral de uma função x elevado a n dx, certo? Quando eu aplico essa integral, o que é que isso vai ocorrer? Certo? Isso vai ocorrer que no primeiro termo da integral eu vou ter 1 que divide
esse nzinho da potência mais adicionada uma unidade, certo? Vezes o x n elevado a n mais 1 também, mais uma unidade, mais c, certo? Por quê? Por que nós fazemos isso? Porque você adiciona, você cria o primeiro termo, que seria 1 dividido por n, mais a adição de um número, de uma unidade, desculpa, vezes x elevado a n, mais a adição de uma unidade, mais esse termo constante. Constante por quê? Porque eu não defini o intervalo da integral, certo? Estou trabalhando com uma integral indefinida, certo? E aí vocês podem visualizar que se eu pego essa função primitiva que foi o resultado da integração, essa 1 dividido por n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 mais c, se eu tiro a derivada dela, que seria aí embaixo, eu vou ter o que? Eu vou ter n mais 1, certo? Que multiplica 1 dividido por n mais 1, certo? Vezes esse n, esse x elevado a n mais 1 menos 1, que aí eu corto esse n mais 1 e o n mais 1, e fica o que? X elevado a n, certo? Ou seja, eu pego a função derivada e encontro a primitiva. Da primitiva eu encontro a derivada. O processo de cima é o processo de integração e o da derivada é essa parte de baixo, certo? Isso é bom que nós façamos na integral. Isso é uma forma de você confirmar que o seu processo de integração está correto, ok? Certo? Vai cobrar na prova? Não sei, entendeu? Mas é uma forma de você se garantir de que o teu processo de integração está correto, ok? Certo? E aí, pessoal, eu tenho uns exemplos que foram feitos. X elevado x a terceira, né? Essa integral de x a terceira dx, eu vou ter igual ao que? A 1 dividido por 3 mais 1, né? Que eu adicionei uma unidade, vezes x elevado a 3 mais 1, mais a constante, porque é uma função integral indefinida. E aí, por fim, eu vou ter o que? Que a minha integral, a minha primitiva é o que? X elevado a quarta dividido por 4 mais a constante, que é essa integral f de x maiúsculo. Se eu pego a função, a primitiva, a x a quarta elevado ou dividido por 4, eu vou ter o que? Mais c, eu vou ter a derivada dela, eu vou ter x ao cubo, certo? Então, é um processo que está correto. Uma outra situação que eu vou ter, eu posso ter apenas uma constante, uma função, a função derivada ser uma constante que seria igual a 1. Então, eu fazendo a integral de 1 dx, vai dar igual o quê? A 0, porque isso era a mesma coisa de estar x elevado a 0, certo? 0 mais 1, que multiplica x elevado a 0 mais 1 mais c, certo? Ao fazer isso, eu sei que a minha integral é igual aqui a x mais c, que é a minha função primitiva. E eu pego essa função primitiva, tiro a derivada dela e vou ter que é igual a 1.